Seja bem-vindo à 58ª aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que faz o seguinte: construa o gráfico das funções e identifique a imagem e o período. Bom, gente, para construir o gráfico da função aqui, ó, do item A, eu tenho 3 vezes cosseno de x. Primeira coisa, ó, vou desenhar aqui meu ciclo trigonométrico. Vou marcar no ciclo trigonométrico, ó, os arcos notáveis e seus valores em radianos. Vou colocar neles os limites da função cosseno. Por exemplo, cosseno tem que ser o quê? Menor ou no máximo igual a 1 e maior ou no mínimo igual a menos 1. Tá? Vou botar isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar no x os valores em radianos dos arcos notáveis. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. X igual a 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Depois eu substituir aqui. Então eu vou ter, ó, que a minha função, ó, y igual a 3 vezes cosseno de x. X vale 0, 3 vezes cosseno de 0. Quanto vale o cosseno do arco de 0 grau, que vale 0 radiano? Vale 1. Ó. Ele se encontra nessa extremidade aqui do círculo trigonométrico, onde a função cosseno vale 1. Então, vou ter, ó, cosseno de 0, 1. 3 vezes 1, 3. Cosseno, ó, de π sobre 2. X aqui, ó, vale 0. Então, cosseno do ângulo de 90 graus, do arco de 90 graus, que vale π sobre 2 radiano, vale 0. Observe, ó, o valor do cosseno de qualquer arco, você sempre vai ver, ó, no eixo x do plano cartesiano. Então, quanto vale, ó, π sobre 2 aqui, ó, que se encontra neste ponto aqui, ó, em y? Qual é o seu valor em x? Em x, ó, é 0. Então, ó, cosseno do arco de 90 graus, que vale π sobre 2 radiano, é 0. 3 vezes 0, 0. Perceba, ó, eu escolhi os arcos notáveis porque eu posso ler facilmente o valor do cosseno desses arcos. Então, para construir o gráfico, facilita enormemente. É só fazer a associação aqui, ó, e puf, bateu o valor. Aqui, ó, cosseno de π é menos 1. Ó. 3 vezes menos 1, menos 3. Cosseno de 3π sobre 2, quanto vale x, ó? Quando eu estou neste ponto aqui, ó, do plano cartesiano. X aqui, ó, é 0. Então, cosseno de 3π sobre 2, 0. 3 vezes 0, 0. Cosseno de 2π, ó, que é o valor do arco de 360 graus em radiano. O arco de 360 graus se encontra aqui, ó, onde x vale quanto? 1. Portanto, ó, cosseno de 2π vale 1. 3 vezes 1, 3. Tem os valores? Construa o gráfico. Mas antes de fazer isso, vou deixar aqui um recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta, pode contribuir através do Pix, pode contribuir também através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora aqui, ó, construindo o gráfico. X igual a 0, y igual a 3. X igual a π sobre 2, y igual a 0. X igual a π, y igual a menos 3. X igual a 3π sobre 2, y igual a 0. X igual a 2π, y igual a 3. Observe uma coisa aqui atentamente, ó. A minha imagem aqui, ó, que são os valores em y, né, o valor mínimo e máximo em y, vale de menos 3 a 3. Por quê? Porque a minha função aqui está sendo multiplicada por 3. Sempre que você tiver um valor maior do que 1 multiplicando a sua função cosseno ou seno de x, você vai ter a ampliação da imagem. Ou seja, a imagem vai ter uma amplitude maior. Se eu só tivesse aqui ó, cosseno de x como função, a minha imagem seria o quê? 1 e menos 1. Mas como eu tenho 3 vezes cosseno de x, ó, a imagem ficou o quê? De menos 3 a 3. Se aqui fosse 4 multiplicando, eu teria de menos 4 a 4. Se fosse um número menor do que 1, por exemplo, se eu tivesse aqui meio, meio multiplicando cosseno de x, eu teria o quê? Como imagem, ó, meio positivo e meio negativo. Um número menor do que 1 multiplicando a função, eu tenho a redução da amplitude do conjunto imagem da função.
Agora, sempre que for um número maior que 1, ó, você tem amplitude. Você amplia o valor do conjunto imagem. Isso é um conceito muito interessante de vocês levarem aqui, porque sempre que você estiver aí resolvendo sua prova, fazendo um vestibular Enem, não importa, mas quando você estiver lá, um exercício pedindo desenho gráfico dessa função, se você souber disso aqui, ó, você já tem um conceito, você pensa, calma aí, eu tenho aqui ó, um número maior que 1 multiplicando minha função cosseno. Então eu sei que o seu conjunto imagem ó, vai ser o valor, vai ser no mínimo, ó, deste valor na forma negativa até este valor na forma positiva. Vocês já vão ter uma ideia do gráfico, sem nem mesmo precisar construir. Você já tem uma idade, caramba, a imagem eu sei que vai daqui até aqui. Vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Então, isso por si só, se você estiver lá resolvendo a questão, tem lá alternativas, ó, dê a alternativa tal lá, que é a alternativa correta, já vai ajudar você a eliminar as alternativas erradas para responder a sua questão. Agora, voltando aqui ao exercício, ó, identifica a imagem, ó, vai de menos 3 a 3. Agora, qual é o período? Período, gente, é o espaço que eu percorro em x para a função, ó, e do valor máximo da imagem para o mínimo e retornar para o máximo. Qual foi o espaço que eu percorri aqui em x, ó? 2π. Eu saí aqui, ó, valor máximo da imagem, valor mínimo, valor máximo, no espaço ó, de 2π. E isso vai se repetir. Se eu continuar jogando valores aqui para x, continuar jogando mais valores, isso vai se repetir. Quer dizer o quê? Que daqui a mais 2π, ou seja, em 4π, eu vou ter o mesmo comportamento. É uma onda que se propaga dessa forma, ó, nessa configuração, no eixo x do plano cartesiano. Então, ó, conjunto imagem, ó, y pertence aos reais, está o quê? Y tem que ser maior ou no mínimo igual a menos 3 e menor ou no máximo igual a 3. Período é 2π. Você pode escrever a imagem ó, tanto dessa forma como dessa forma aqui. Essas duas respostas aqui estão corretas. Agora, prosseguindo. Item B. Y igual a cosseno de x sobre 4. Agora a coisa vai mudar. A coisa vai mudar, ó, porque eu tenho aqui, ó, x sendo dividido por 4. Perceba o seguinte, ó. Uma coisa que não vai se alterar. Use o valor dos arcos notáveis. Por quê? Porque você já sabe tirar aqui ó, o valor do cosseno de cada arco. Então, ó, não tem porque você ficar, caramba, quais valores eu vou usar? Eu vou chutar aqui alguma coisa. Você não precisa chutar, não. Pega os valores dos arcos notáveis. Desenho, se você não sabe assim de cor, ó, desenha o ciclo trigonométrico. Você sabe que aqui ó, a função vale no máximo 1, aqui vale no máximo menos 1. Aí você vê, aqui é 0 grau, aqui é 90, aqui é 180, aqui é 270, aqui é 360. Você nem precisa de valores em radiano. Se você pegar e pensar, ó, caramba, quanto vale aqui ó, o arco de 90 graus em x, ou 0, o arco de 180 graus, menos 1, o arco de 270, 0, o arco de 360, 1, o arco de 0 grau, 1. Com esses valores, nossa, eu já descubro aqui, ó, eu já consigo montar o gráfico. Mesmo que eu não saiba, por exemplo, o valor em radiano. Eu já tenho os valores desses arcos em x, só desenhando aqui o círculo trigonométrico. Então, ó, prosseguindo, o que eu vou fazer? Existe um macete aqui, ó. Sempre que você tiver aqui, ó, a função com essa característica, que é o quê? O seu x está sendo dividido por um valor aqui inteiro maior que 1, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Pegar os valores dos arcos notáveis e multiplicar pelo valor que o x está sendo dividido. X aqui está sendo dividido por 4, multiplica por 4. Se eu tivesse aqui, ó, 5, multiplicava por 5. Se eu tivesse 10, multiplicava por 10. Mas se o x tivesse, ao invés de ser dividido, tivesse sendo multiplicado. Simples, eu estaria dividindo. Esse aqui é um macete, por quê? Ó? Porque eu vou estabelecer aqui uma proporção que vai facilitar com que eu adquira o valor do cosseno de cada valor aqui de x de uma forma mais fácil. Então vamos lá. Ó. Eu peguei aqui os valores dos arcos notáveis, vou multiplicar por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes π sobre 2 vai dar o quê? 2π. 4 vezes π, 4π. 4π dividido por 2, 2π. 4 vezes π, 4π. 4 vezes 3π, 12π dividido por 6,
Dividido por 6. Corrigindo, gente. Dividindo por 2, 6. 12π dividido por 2, 6π. 4 vezes 2π, 8π. Peguei aqui os valores. O que eu faço? Vou botar aqui na minha função. Ó. Não tem aqui ó, que a minha função é igual a cosseno de x sobre 4. Eu vou pegar esses valores aqui ó, e vou jogar aqui. Então, ó, 4x vezes 0, 0. Então, vou usar esse valor aqui. Ó. X igual a 0. 0 sobre 4. 0 sobre 4, 0. Cosseno de 0. Qual é o cosseno do arco de 0 grau? 1. Tá percebendo? É por isso que eu fiz isso aqui, ó. Para associar aos arcos notáveis. Por quê? Porque eu sei que aqui, ó, quando eu for resolver, quando eu for pegar este valor aqui, ó, de x, esses valores aqui, ó, e dividir por 4, eu vou ter o quê? Os arcos notáveis. Esse é o macete. Assim, ó, eu vou extrair o cosseno de uma forma mais fácil. Aí você pergunta, tá, mas por que eu não jogo direto? Simples, gente. Joga direto aqui, ó. Joga π sobre 2 direto aqui. Seria o quê? Π sobre 2 dividido por 4. Daria o quê como resultado? Cosseno de π sobre 8, né? Porque π sobre 2 dividido por 4 daria π sobre 8. Se você realizar aí a divisão. Aí você teria cosseno de π sobre 8. Você pensa, caramba, cosseno de π sobre 8. Π sobre 8 não é um valor irradiano de um arco notável. Caramba, você teria que quebrar a cabeça para descobrir o valor. Dessa forma aqui, você não quebra a cabeça. Porque você está associando ó, diretamente com os arcos notáveis. Esse é o macete. Então vamos lá. Quando meu x for igual a 2π, eu vou ter ó, cosseno de 2π dividido por 4. 2π dividido por 4 dá o quê? Π sobre 2. Eu pego aqui, simplifico essa fração. Ó. Divido em cima e embaixo por 2. 2 por 2, 1. 1 vezes π, π. 4 dividido por 2, 2. Então vou ter aqui, ó, cosseno de π sobre 2. Qual é o valor do cosseno de π sobre 2? 0. Eu já tenho aqui, ó, já desenhei o círculo trigonométrico. Ó, é o cosseno do ar de 90 graus. X aqui vale 0. Então, prosseguindo, ó. Quando x for igual a 4π. 4π dividido por 4 dá o quê? Π. Cosseno de π menos 1. É aqui, ó, é o cosseno do arco de 180 graus. Prosseguindo, ó. Quando for 6π, x for 6π, vou ter ó, 6π dividido por 4. Vou ter o quê? Ó? 6π dividido por 4 é igual a 3π sobre 2. Por quê? Divide em cima e embaixo por 2 para simplificar essa fração. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, cosseno de 6π sobre 4 é o mesmo que cosseno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2 é o quê? É o cosseno do ar de 170 graus. Quanto vale x aqui? Ó? X vale 0. O valor de cosseno, ó, você sempre vai ler na abscissa x. X aqui ó, vale 0. Então, cosseno do ar de 270 graus, 0. Então, vou ter ó, cosseno do ar de 3π sobre 2, 0. Quando x for 8π, vou ter ó, 8π dividido por 4. 8π dividido por 4, 2π. Cosseno de 2π, 1. 2π é o quê? É o ar de 360 graus. Quanto vale o ar de 360 graus em x aqui? Ó? Vale 1. Então, tem aqui ó, os valores. Perceberam? Esse aqui é um macete para você conseguir resolver isso aqui de uma forma mais fácil. Eu vou multiplicar aqui pelo valor que o x está sendo dividido. Vou jogar esses valores aqui, o que eu obtive, aqui no x da função. E assim eu obtenho o quê? Ó? Uma forma mais fácil de construir o gráfico. Repetindo, ó, se eu tivesse aqui ó, 5 dividindo, ó, vou multiplicar por 5, se fosse 6, 6. O valor que eu tivesse aqui ó, multiplicando, dividindo o x, seria o valor que eu usaria, que eu multiplicaria os valores dos arcos notáveis para fazer essa associação aqui. Agora, prosseguindo, ó, eu tenho os valores em x, tenho os valores em y. Vou construir o gráfico. Mas perceba, ó, os valores em x ó, são esses aqui. Ó. É o da segunda coluna. Então, ó, x igual a 0, y igual a 1. X igual a 2π, y igual a 0. X igual a 4π, y igual a menos 1. X igual a 6π, y igual a 0. X igual a 8π, y igual a 1. Então, este aqui é o desenho ó, da minha função. Uma coisa aqui que eu tenho que ressaltar também, ó, um conceito para você levar, para você absorver. Sempre que eu tiver o x da minha função, seja a função cosseno, seno, não importa, sendo dividido por um valor aqui, e esse valor for maior do que 1, o que eu vou ter?
eu vou ter a ampliação do período. Perceba, o período da função cosseno de x é o quê? 2π. Mas o período da função cosseno de x sobre 4 é 8π. Ou seja, o período aumentou em 4 vezes. Então, ó, se aqui fosse ó, x sobre 3, eu teria o quê? O período aumentando em 3 vezes. Então, o período seria o quê? Ele não iria de 0 a 8π, iria de 0 a 6. Se aqui fosse x dividido por 2, ó, iria o quê? De 0 a 4π. Observe bem, ó. Esse é um macete também para você o quê? Desenhar o gráfico. Se você já tem isso em mente, você tem esse conceito em mente, você sabe, caramba, eu tenho aqui uma função, tem lá o exercício pedindo, ó, faça o gráfico da função tal, ou a função tal corta o eixo x neste ponto aqui, ou em qual ponto a função adquire um valor tal. Se você souber este conceito, você já vai aqui ó, pensando, caramba, eu já tenho uma ideia de como é o desenho do gráfico dessa função. Eu tenho aqui ó, x sendo dividido por 4. Isso quer dizer o quê? Que o período da função cosseno de x vai ser aumentado em 4 vezes. Se o período da função cosseno de x é 2π, e ele vai aumentar em 4 vezes, eu sei que ele vai virar o quê? 8π. Por quê? 4 vezes 2, 8. Então vai ser o quê? Vai aumentar em 8, em 4 vezes, vai de 2π a 8π. Então, se você tiver lá um exercício, ó, deu o período da função cosseno de x sobre 4, você fala, opa, vai ser 8π. Porque x está sendo dividido por 4, o período da função cosseno é 4, e sempre que eu tiver aqui ó, um valor, ó, vou repetir, sempre que você tiver o valor aqui ó, dividindo x, você tem o quê? Um valor maior que 1. Lembre-se, ó, é um valor maior do que 1. Valor maior do que 1, você vai ampliar o período. Valor menor que 1, você vai reduzir o período. Se eu tivesse aqui, ó, meio dividindo x, eu teria a redução do período, não a ampliação dele. Mas como eu estou aqui, ó, dividindo por um valor maior que 1, eu tenho a ampliação do período. Qual é o conjunto em imagem? Ó? A função cosseno aqui, ela não está sendo multiplicada por nenhum valor. No item A, ela estava sendo multiplicada por 3. Aqui não está sendo multiplicada por nada. Então, a imagem ó, se mantém. Vai de menos 1 a 1. Então, ó, imagem dessa função ó, de menos 1 a 1. Você pode escrever ó, dessas duas formas. Conjunto em imagem. Esse aqui. Ó. Pode escrever dessas duas formas. Período 8π. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui, mas se ficou qualquer dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu like. Se você também tiver gostado desse canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.